Muito bem, estamos aqui com o presidente da ONG RS Livre, que defende a autonomia dos estados e que muitas vezes está sendo confundido com a separação do Rio Grande do Sul. Então, para esclarecer alguns pontos e para pegar esse ponto de como surgiu a ONG RS Livre e do porquê, quais são os ideais, nós vamos entrevistar o presidente, que é o radialista Oberdan Pires. Oberdan, qual foi o intuito da tua organização, ou se partiu de ti, o intuito de montar essa ONG RS Livre e por que a autonomia dos estados? Bom, na verdade, a ONG RS Livre ela existe desde 2010, né? E não foi uma criação minha. O que acontece é que, devido à situação do Rio Grande do Sul perante o Brasil, no ano passado a gente, em conversas, né, em troca de ideias, houve digamos, uma união entre os objetivos do RS Livre e os meus objetivos, que eu já tinha em mente fazer alguma coisa, né? Pensava em fazer alguma coisa. E aí acabamos nos unindo e eu fui convidado a concorrer à presidência da ONG RS Livre e acabei aceitando e a gente acabou unindo, porque os nossos pontos, o objetivo é o mesmo, né? Que é defender o patrimônio do povo rio-grandense. Então eu procuro resumir a ONG RS Livre assim: defende o patrimônio do povo rio-grandense. Que patrimônio é esse? A gente tem uma apostila que a gente vem divulgar e vai divulgar mais oportunamente: a história, a cultura e os direitos. Por exemplo, como está aqui a história, a preservação da história é a força de um povo, né? Então, todos sabem a importância dela. E existe uma ligação entre a história, a cultura e o momento atual, que envolve os direitos do povo rio-grandense. Voltando ao passado, Bento Gonçalves, ele não fez uma revolução pelo charque, como se ensina, às vezes até com uma ideia de, pior do que isso, até com, aliás, agora é moda, destruir reputações, né? O assassinato de reputações, aliás, está cheio de assassinos de reputações. O herói agora é Che Guevara, não é Bento Gonçalves, o que para nós é um completo absurdo. Bento Gonçalves, então, ele não fez uma revolução pelo charque. O charque é reduzir, como isso aqui é um grão de areia, o pensamento, a ideologia, o modelo político, social, filosófico, religioso, ideológico dos farroupilhas. Bento Gonçalves quis implantar uma verdadeira liberdade, igualdade e fraternidade para o povo rio-grandense. Essa parte da história. Parte da cultura. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo, né? Como está no nosso hino. Então, quer dizer, não basta cultivar os costumes saídos como churrasco, chimarrão, bombacha, tiro de laço. A cultura é a forma de pensar e viver de um povo. Então nós temos que resgatar a nossa identidade. Isto que é o importante na parte da cultura. Agora vamos para os direitos, a gente acaba vindo para o presente, né? Sim. Vamos cobrar que o nosso dinheiro é usado para fazer um porto em Cuba, por exemplo. Como é que nós vamos cobrar esse tipo de coisa? Enfim, além de toda essa situação que a gente vê, o que está acontecendo no país, né, um país dividido, onde o grande problema nunca vai ser suprido, né? Pelo menos pode melhorar um pouco, mas o grande problema está nessa pseudo-república federativa do Brasil. O Brasil é uma monarquia com o nome de república. Os estados são província. Muito bom, né? Para quem quer, digamos assim, executar um projeto criminoso de poder. Por quê? Com tudo concentrado, é uma maravilha. São 20 e tantos estados, onde se recolhe uma montanha de impostos, e aí fica todo mundo lá no meio do sertão, afastado lá, né? E faz suas leis na calada da noite. Então nós não temos autonomia judiciária, legislativa, financeira, então não há democracia. Na verdade, os estados são províncias. Então nós queremos uma autonomia para o Rio Grande do Sul. Consequentemente, o dia que o Rio Grande do Sul fizer isso aí, no outro dia São Paulo estava fazendo. Por exemplo, São Paulo, eu não tenho dados concretos, mas pelo que eu tenho aproximadamente, são dados de 2013, São Paulo mandou mais ou menos 450 bilhões para Brasília. E a União repassou, devolveu aproximadamente 30 bilhões para São Paulo. O dia que o Rio Grande do Sul conquistar a sua autonomia, no outro dia São Paulo está fazendo.
Com certeza. Essa autonomia que vocês defendem, que tu defende, que a ONG defende, seria como nos Estados Unidos, onde os estados são federados, eles formatam as suas próprias leis. Pegando o melhor de cada, por exemplo, nos Estados Unidos tem a questão das leis, né? Sim. Texas tem pena de morte, de repente Flórida não tem pena de morte. Existe um código penal onde os estados têm, inclusive um grande cientista político diz que nos Estados Unidos quem governa não é o presidente, são os governadores. Aqui, o governador é nada mais que uma foto na parede. E me diz uma coisa, tu escreveu um livro, tá? E esse livro tu fala principalmente sobre as mazelas da economia, sobre as mazelas da política. Todas e as áreas. Sobre a questão do Estado ser explorado, pois nós somos o maior produtor agropecuário e não recebemos muito em troca. Ali não seria uma defesa da separação do Rio Grande e tornando o Rio Grande um país? Eu acho que quando se fala de separatismo, a primeira coisa que tem que se colocar, a pergunta não é por que separar, é por que não? Essa é a pergunta certa, né? Só que tudo está invertido e as coisas são processos na vida, né? Agora, o que é necessário... Então, eu não sou separatista, mas também não sou contra o separatismo, né? Mas o que nós pregamos é uma autonomia dos estados. Já seria o suficiente. Com essa autonomia, nós teríamos muito mais condições de propiciar para o nosso povo uma melhor saúde, melhor educação, melhor segurança. Nós poderíamos fazer uma verdadeira reforma política. Porque vocês acreditam que nós vamos ter uma reforma política a nível de Brasil? Vocês acreditam nisso? Eu não acredito. Me diz uma coisa. A ONG, pelo que tu me mostrou aqui, já conseguiu de alguns abaixo-assinados, já tem cônsuls em alguns municípios do estado. Como é que está essa questão da organização em nível estadual? A gente está numa fase de início de uma gestão, né? Na verdade, a minha gestão, estou aí com 3 meses de gestão, oficialmente dentro da ONG. Então a gente está desenvolvendo o que a gente chama de consulados ou núcleos no interior do Rio Grande do Sul e outros lugares também, simpatizantes em outros lugares. Então a gente tem até um abaixo-assinado, isso aqui é um exemplo do abaixo-assinado, que fala: sou a favor da mudança no Pacto Federativo. Aliás, agora está se falando muito nisso, né? E reconhecimento do Rio Grande do Sul como Estado independente na criação de leis, com autonomia judiciária, administrativa e econômica. O Rio Grande do Sul decidindo sobre investimentos na segurança pública, saúde, educação e cultura local, de acordo com as necessidades do seu povo. Então aqui nós temos, por exemplo, são assinaturas aqui do município de São Gabriel, uma viagem que eu tive agora em janeiro. E aqui a gente explica alguns detalhes, por exemplo, que o Rio Grande do Sul é um grande produtor agrícola, né? O PIB do Rio Grande do Sul 2013 foi 3 vezes o crescimento maior que o brasileiro. É uma porção de coisas, é uma porção de mitos que são espalhados, né? Como se o Rio Grande do Sul dependesse do Brasil, né? Por exemplo, da União, vamos falar assim, né? Vamos colocar da forma correta. Aliás, o que sustenta a União são os estados. É o Rio Grande do Sul, é o Paraná, é Minas Gerais, é São Paulo e assim por diante. Me diz uma coisa, Oberdan. Tu sabe que para fazer essa questão da autonomia dos estados, tu tem que ter um apoio político forte, principalmente no Congresso, com deputados federais, senadores. A ONG tem esse apoio lá dentro do Congresso? Tem apoio de partidos políticos? Não, a ONG não tem nenhuma ligação com nenhuma empresa, nenhum partido político, nenhum governo. Aí eu vou pelaquela máxima do filme O Gladiador: ganhes o povo e ganharás Roma. Aquela força que a gente viu no dia 15 de março, por exemplo, em Porto Alegre, onde 100 mil gaúchos aproximadamente foram às ruas, é isso que nós precisamos, essa mobilização popular. O dia que tivermos uma grande mobilização popular, nós tivemos um grande, absurdo número de assinaturas deste abaixo-assinado, aí nós vamos procurar as nossas forças estaduais, nosso parlamento e também o nosso poder executivo, cobrando dessas autoridades, digamos assim, uma renegociação desse pacto federativo. É óbvio que isto está na Constituição, né? Mas não deixa de ser um negócio, porque como a gente vem estudando, na verdade, por exemplo, falando aqui da questão da federação, né? Por exemplo, as nações europeias, até tem um texto que a gente vai publicar em breve, eu acho que é oportuno. As nações europeias
cujo poder político e administrativo esteve na Idade Média, pulverizando entre inumeráveis senhores feudais, aquela história dos senhores feudais, foram, pouco a pouco, tornando-se unitárias. Ou seja, política, administrativamente e tal, centralizadas, no período da consolidação das grandes monarquias. Por isso que eu digo, o Brasil é uma monarquia com o nome de república. Existe uma centralização de poder. Esse poder unitário que antes era do Rio de Janeiro, já vindo da herança da monarquia, e é por isso que o Rio Grande do Sul é assim. Diferente do Uruguai, que se libertou do Brasil, como o Rio Grande do Sul conseguiu, em 35, depois voltou, isso é outra história. O Uruguai foi uma das primeiras repúblicas da América Latina. Então é algo que a gente tem que estudar a fundo, a gente não está acostumado. Então a gente fica até pensando, dependendo do público que a gente vai falar, como a gente vai falar, né? E o que nós vamos falar. Porque a gente não está acostumado a ouvir esse tipo de coisa, a gente nunca parou para pensar. Nós somos uma monarquia, nós não somos uma república, porque não tem autonomia dos estados. Então, aqui já está dizendo, um texto que é uma questão de monarquia, essa centralização. Então, como diz, nesse período, estamos falando de monarquia. A nação era, em conjunto, administrada pelo centro. Não é assim hoje? E o reino era politicamente uno. Não se concedia a mínima autonomia regional. É o nosso caso. Bom, aí o que acontece? O que é interessante de um texto que diz o seguinte, a questão da união, né? Todo poder deriva do povo, isso é uma democracia, é claro. E em seu nome é exercido o poder. A soberania da União fundamenta-se diretamente na soberania do povo. Quer dizer, e só se poderá dissolver a União quando não mais existir o povo que ela representa. Essa é a base mais firme nas mais modernas teorias da federação. Então, quer dizer, o que manda é o povo, né, gente? O povo está acima de tudo. A própria Constituição em função do povo. Então, basicamente o que a gente está querendo dizer que nós temos que rever esse pacto federativo. Então temos que renegociar. Quando eu falei, e agora voltando àquele ponto, as nonossas autoridades, nossos poderes executivo e legislativo, ele tem que tomar uma providência, e acredito que irá tomar, assim que se o povo, que é a razão de ser da União, do Estado em si, o Estado sou eu, não, quem diz isso aí é dizer o rei Luís XIV, né? Em alguns momentos parece que a presidente atual diz isso, no Estado sou eu, em outras palavras, né? Não pode ser assim. Me diz uma coisa, recentemente houve um plebiscito sobre a separação da Escócia e tal, até teve sangue na separação da Crimeia e tal. Eu tô vendo aqui que são várias assinaturas no abaixo-assinado de São Gabriel, Santa Maria e tal. Vocês pretendem levar esse abaixo-assinado para a Assembleia e para o Congresso para tentar fazer um plebiscito para que o Estado fique autônomo ou venha a se separar? Não, a gente pretende uma... É que eu acho que eu vou ter que dar uma de treinador aqui, não posso revelar toda a tática, né? Sim. Da partida. Mas a gente, basicamente, como li o texto ali, né? Todo o poder deriva do povo e a razão da existência da União ou do Estado em si é o povo, e não o rei. Né? Então a gente, com o povo, a hora que nós tivermos um grande número de assinaturas, o povo, bom, agora nós vamos negociar, vamos sentar para a mesa de negociação, e o Estado, seja o nosso parlamento ou o nosso executivo, aí é uma ação política, vai ter que sentar e negociar com a União. Por fim, a última pergunta, como eu te falei antes, voltando um pouquinho, para chegar a essa questão de negociar com a União, tem que ter um forte apoio político dentro do Congresso. Não, tem que ter um forte apoio do povo. Sim, tudo bem, do povo, mas tem que ter deputados que te apoiem lá dentro. Não pensam no Congresso, a gente pensa uma ação do Estado em si. Então tu não tem pretensões de concorrer a deputado ou a algum cargo político? Mas não deputado federal, deputado estadual. Tu pertence a algum partido? Nenhum partido. Nenhum. Até na minha reforma, se um dia eu tiver poder, ou se me dessem o poder, conquistar a nossa autonomia, a primeira coisa que eu faria é acabar com os partidos. E aqueles que não trabalham para o povo, e sim trabalham para os partidos, como nós estamos vendo, lotearam, por exemplo, a Petrobras, para alimentar os partidos, para sustentar no poder. Certamente eu acho que eles iriam sair do Rio Grande do Sul, né? Porque aqui não teriam vez. Então tá, Alberto. Muito obrigado pela entrevista. Desculpa tomar teu tempo, fazer vindo à tua casa.